Graças e paz, amados. Hoje estamos aqui reunidos mais uma vez para trazer um devocional, vamos dizer assim, aos nossos corações, né? E assim como o pastor falou, é uma série de mensagens que fala sobre as parábolas. E hoje eu vou falar sobre a parábola dos lavradores maus. E eu queria que a gente abrisse aí as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 21, a partir do versículo 33. E eu queria começar a ler, e diz assim: Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Versículo 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outros e apedrejaram outros. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-o e apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Diz-lhes eles: dará afrontosa morte aos maus e arredará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dei os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que os dê os seus frutos. Vamos ficar até aí. Amados, eu queria fazer uma explicação dessa parábola, parte por parte. Em primeiro lugar, essa parábola, ela fala na realidade a respeito de gerações, desde o povo de Israel até os nossos dias. Você vai ver que quando ele diz que um pai de família, ele plantou uma vinha, você vai ver que ele, nesse caso, ele representa o povo de Israel. A gente vai ver em N passagens, lá no livro de Isaías, no capítulo 5, se eu não me engano, ele vem fazendo essa mesma demonstração, que a vinha é uma representação do próprio povo de Israel. E o que é que acontece com esse homem que plantou essa vinha? Se a gente for bem entender e parar para analisar, esse homem é o próprio Deus. O próprio Jesus está mostrando quem? Está mostrando o Senhor Deus, que, vamos dizer, através de um homem, que a gente sabe muito bem quem foi, vamos dizer assim, começou um povo que ia exaltar e glorificar o teu nome. Esse era o propósito de Deus, fazer com que teu nome fosse glorificado e exaltado entre as nações. Mas para isso ele precisava de um representante. E aí a gente viu a história desse povo, esse povo tremendo que foi o povo de Israel. E essa vinha é a representação desse povo. E ele diz que esse homem faz essa vinha, que é o próprio Deus, através de um homem chamado Jacó, que logo futuramente passou a se chamar Israel. E aí o que aconteceu? Surgiu toda uma nação. E a partir dessa nação, e a gente viu ela ser escravizada no Egito, a gente vai continuar lendo e diz assim, versículo 33, houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, tá vendo? E circundou-a de um valado. Ele continua dizendo, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou aos lavradores, e ausentou-se para longe. Em outras palavras, Deus, vamos dizer assim, do nada,
começou a levantar esse povo, protegeu esse povo, guardou. A Bíblia diz que Deus cercou essa vinha, um valado. Se a gente for ler essa passagem, em Nova Tradução, na linguagem de hoje, a gente lê assim: uma plantação de uva que foi feita e uma cerca em volta dela. Deus em todo momento protegeu esse povo. Se a gente for olhar e for ler a história do povo de Israel, ele sofreu durante 400 anos em terra estranha, no Egito, e de lá foi tirado por mão poderosa. E a gente conhece a história de Moisés, com 10 pragas, onde Deus protegeu todo esse povo dessas 10 pragas. Depois ele foi para o deserto, passou 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que as suas sandálias, nem suas vestes, ela se desfez. Pelo contrário, eles usavam as mesmas roupas durante 40 anos. Olha o cuidado de Deus com esse povo. A Bíblia continua dizendo que ele fez uma torre, ele protegeu, ele fez com que esse povo fosse guardado por ele. Ele deu alegria a esse povo quando ele diz que ele fez com que essas uvas dessem o vinho, que é dela que vem o vinho. E daí vinha a representação da alegria. Então ele cercou todo esse povo com cuidado. E a gente vai ver que depois disso tudo, o que é que ele pede desse povo? Adoração. Que esse povo reconheça na realidade que quem fez tudo isso foi o próprio Senhor. Mas em vez de adoração, em vez desse reconhecimento, o que aconteceu? Esse povo veio adorar outros deuses. E a Bíblia diz, no versículo 34, que chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Quer dizer, quando Deus ele buscou o reconhecimento desse povo, ele não teve. Pelo contrário, esse povo se afastou dele, adoraram outros deuses. E aí Deus faz o quê? Envia seus servos. E a gente sabe que esses servos, na realidade, os seus profetas. E não foi só um, foram vários. Deus sempre alertando através dos profetas que esse povo estava em pecado, estavam adorando outros deuses, estavam se afastando dele, e Deus chamando eles para o caminho certo. E esse povo a cada dia mais se afastando. E aí o que é que Deus faz? A Bíblia diz, o próprio Jesus tem uma passagem que ele diz que ele, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam aqueles que foram enviados a ti. Queria tanto eu, acolher ou esconder você debaixo das asas, assim como uma galinha esconde seus pintinhos, e vocês não quiseram. E assim o povo de Israel se afastou de Deus. E você vai ver isso nas próximas passagens, onde ele diz, no versículo 35, os lavradores, apoderando-se dos servos, está vendo? Seriam os profetas, feriram um, mataram outro e apedrejaram outros. Depois enviou outros servos, em um maior número do que os primeiros, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou-lhes o filho, dizendo, terão respeito ao meu filho. E a gente sabe quem é esse filho: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O próprio Senhor se destituiu da sua glória, veio habitar no meio de nós, achando que ele ia respeitar. E o que eles fizeram? Mataram. Ele diz no versículo 39, e lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quer dizer, arrastaram para fora da nação. A gente sabe muito bem aonde Jesus foi crucificado. Fora da cidade de Israel, de Jerusalém. E aí o que aconteceu? No versículo 40, quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E o que é que você acha que eles farão? E aí você vê a história do povo de Israel sendo contada. E agora você vai ver o segundo passo. Ele diz, 41, diz-lhes isso, dará afrontosa morte aos maus e arredará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. E quem são esses lavradores? Quem são esses novos lavradores? E aí a gente sabe que é a igreja do Senhor. A gente vê que o Senhor Jesus, ele escolhe 12 apóstolos.
Assim como foram 12 as tribos de Israel, assim também foram 12 os apóstolos. Para quê? Para que se formasse agora esses novos lavradores, aquele ao qual o Senhor ia confiar essa vinha, ia confiar esses frutos que ia ser dado por essa vinha. E aí cabe agora, amados, a mim e a você. Hoje estamos na dispensação, hoje estamos no tempo onde a igreja do Senhor que deve honrar aquilo que o povo de Israel não fez. Isso não quer dizer que o povo de Israel foi esquecido pelo Senhor. Pelo contrário, a própria palavra mostra que não, que ele ainda, eu acredito, é a menina dos olhos do Senhor, que tudo vai vir de lá, o final virá de lá. A gente tem que estar com o olho voltado para lá. Mas a Bíblia aqui nos diz nessa parábola que essa vinha foi arrendada a outros, e esses outros somos nós. Hoje cabe a nós fazer aquilo que talvez o povo de Israel não fez: adorar o Senhor. Cabe a mim, cabe a você. Então não é tempo, amados, nesses últimos tempos, não é tempo de a gente ficar perdendo tempo. Se a gente continuar lendo, no versículo 42, disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. 43 diz assim: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, está vendo? E será dado a uma nação que dê os seus frutos. Somos nós, igreja do Senhor. E quem cair sobre esta pedra, despedaçasse e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Em outras palavras, hoje é conosco, hoje está na minha mão, hoje está na sua mão, fazer a coisa certa, adorar esse Deus maravilhoso. E eu quero dizer a vocês, essa igreja, a igreja gloriosa do Senhor, está buscando fazer isso, amados. E eu acredito que não é só nossa igreja, tem muitas outras igrejas que estão buscando adorar o Senhor. A gente está com um propósito aí de oração, a gente está com um propósito de discipulado. Isso tudo, amados, para a adoração do nosso Deus. Isso tudo, amados, para o crescimento espiritual nosso, que servirá para aquilo que está preparado para cada um de nós. Para que possamos ouvir naquele certo dia do Senhor: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança aquilo que Ele reservou para cada um de nós. Lembre-se, a salvação é individual. Então, adoremos ao Senhor. E eu queria terminar dizendo assim, uma passagem que ultimamente eu tenho pensado muito no meu coração, que devemos adorar o Senhor enquanto Ele está perto, devemos invocá-lo, porque chegará o dia em que não acharemos. E eu queria finalizar isso, esse devocional hoje, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Graça e a paz esteja com todos.